A vida do sertanejo compreende por péssimas condições no que diz respeito à manifestação da fome, à seca e à falta de qualquer tipo de assistência governamental, que estão associados às barbaridades dos coronéis latifundiários e à violência policial. Embrutecido pela dureza da vida sertaneja, forjaram assim aqueles ditos excluídos como o beato, um fanático religioso que vivia se penitenciando e esmolando na porta das igrejas, pois não aceitava o jugo dos coronéis e partia para o cangaço, vivendo sem lei e sem rei. O surgimento do cangaceiro está relacionado principalmente com o latifúndio, onde nos tempos de colônias as terras foram divididas em sesmarias e foram doadas para os senhores. Com isso, para manter a posse das terras, os que se diziam donos organizavam exércitos, composto por pessoas armadas que garantiam a ordem e a exploração de trabalhadores. Quem deseja conhecer de Lampião a história, foi cangaceiro famoso, no cangaço teve glória. O título de capitão ainda está na memória. Pesquisei todos os livros da vida de Lampião, juntei o que achei certo para versar com noção. A vida do cangaceiro, que foi terror do sertão. A 12 de fevereiro, no sertão pernambucano, ano 1900, tudo certo sem engano, nasceu lá este menino, de um casal bom e humano. Na antiga Vila Bela, que hoje é Serra Talhada, lá nasceu este menino em uma hora agitada. Com o nome de Virgulino, foi criança batizada. O cordel é muito amplo, e é através dele que a imagem do nordestino é moldada. Os três viés principais da cultura do cordelista são as construções de espaço, sua devoção religiosa, que encontra abrigo em Padre Cícero e na imagem do cabra-macho, representada pela figura do Lampião. Lampião se tornou o homem mais perseguido nas décadas de 1920 e 1930, pois já se relacionava com o mal e a criminalidade, segundo relatos. Uma das raras entrevistas do Rei do Cangaço foi concedida ao jornalista Otacílio Macedo e publicada no jornal O Ceará em 1926. Dada num hotel de Juazeiro do Norte, no Ceará, antes de Lampião ser recebido pelo padre Cícero, a quem o exército recorreu para fazer a ponte com o cangaceiro, porque sabia da influência do religioso na sua vida. Um repórter da Gazeta com Lampião quis falar. No meio da multidão, quase não pôde passar. Machucando muita gente, pôde finalmente com Lampião conversar. Ali se cumprimentaram e começou o jornalista, da vida de Lampião, saber por uma entrevista. Narrou tintim por tintim, do princípio até o fim, sem nada perder de vista. Começou logo a conversa de uma forma animada. Lampião tinha a linguagem muito desembaraçada, mostrando sua importância, falando com arrogância como quem não via nada. Lampião não se intimidava perante sua imagem e o povo. Sempre que podia, lia jornais e revistas ou mandava outras pessoas lerem as notícias. Ele ficava muito zangado quando encontrava alguma notícia que achava errado ou injusto. Chamo-me Virgulino Ferreira da Silva e pertenço à humilde família Ferreira, Riacho de São Domingos, município de Vila Bela, atual Serra Talhada. Em Água Branca foi meu pai, José Ferreira, barbaramente assassinado pelos Nogueiras e Saturninos no ano de 1917. Não confiando na ação da justiça pública, porque os assassinos contavam com a escandalosa proteção dos grandes, resolvi fazer justiça por minha conta própria, isso é, vingar a morte do meu progenitor. Tenho percorrido os sertões de Pernambuco, Paraíba e Alagoas e uma pequena parte do Ceará. Com as polícias desse estado tenho entrado em diversos combates. A de Pernambuco é uma polícia disciplinada e valente, que muito cuidado me tem dado. A da Paraíba, porém, é uma polícia covarde e insolente. A família Pereira do Pajeú é quem me tem protegido mais ou menos. Conto com parte de bons amigos que me facilitam tudo e me escondem quando acho que estou sendo perseguido pelos governos. Só um me traiu.
foi o coronel José Pereira de Lima, chefe político de Princesa, homem perverso, falso e desonesto, a quem durante anos servi. Tudo quanto tenho convênio conseguir da minha vida de bandoleiro do mal tem chegado para as vultosas despesas do meu pessoal, aquisições de arma e munições. Convido notar que muito tenho gasto com distribuição de esmolas aos necessitados. Não posso dizer ao certo o número de combates em que já tive envolvido. Calculo que tomei parte em mais de 200. Nem o número de vítimas que tombaram sob a pontaria adestrada e certeira do meu rifle. Lembro-me perfeitamente que, além de civis, já matei 3 oficiais de polícia, sendo um de Pernambuco e 2 da Paraíba. Sargentos, cabos e soldados, era-me impossível guardar na memória os que foram levados para o outro mundo. Tenho conseguido escapar à tremenda perseguição que me movem os governos, brigando como louco e correndo como veado, quando vejo que não posso resistir ao ataque. Tenho cometido violência e vingando-me dos que me perseguem. Costumo respeitar famílias e, quando sucede a algum do meu grupo desrespeitar uma mulher, castigo severamente. Até agora não desejei abandonar a vida das armas com a qual me acostumei e sinto-me bem. Poderia retirar-me para um lugar, mas eu não quero nunca passar-me por covarde. Ao meu ver, o cangaceiro mais valente do Nordeste foi o Sr. Pereira, depois dele, Luiz Padre. Penso que Antônio Servilho foi um covarde que se entregou às forças do governo em consequência de um pequeno ferimento. Já recebi ferimentos gravíssimos e nem por isso me entreguei à prisão. Já recebi 4 ferimentos graves, dentre esses, um na cabeça, no qual só por um milagre escapei. Os meus companheiros também. Possuímos no nosso grupo pessoas habilitadas para tratar dos feridos. Este grupo que me acompanha é de 49 homens, todos bem armados e municiados, e muito me custa sustentá-lo como sustento. Sempre respeitei e continuo a respeitar o estado do Ceará. Tenho muitos amigos e ainda é o estado de Padre Cícero. Tenho a maior veneração por ele, porque é o protetor dos humildes e infelizes, e há muitos anos protege as minhas irmãs que moram em Juazeiro. Estou me dando bem no cangaço e não pretendo abandoná-lo. Não sei se vou passar a vida toda nele. Preciso trabalhar ainda uns 3 anos. Tenho que visitar alguns amigos, o que ainda não fiz por falta de oportunidade. Depois talvez me torne comerciante. Antigamente existia, no lugar de Juazeiro, uma mata esquisita, com o nome de Tabuleiro, que era ponto de encontro do feirante e tropeiro. Depois, nesse recanto, um padre se alojou, construiu uma capela e aos poucos povoou aquele ponto de encontro que Matuta encontrou. Onde hoje é o Crato, fizeram povoação. Missão Velha, a freguesia, era o centro da missão. No catolicismo romano, com espada e oração. Assim surgiram as cidades que povoaram o sertão. No Cariri eram 4, e tinham como estação os Juazeiros do Norte do Padre Cícero Romão. Com o tempo, os Juazeiros eram o centro da perdição, jogo, mortes, encrencas, todo tipo de confusão. Lá, as mulheres da vida tinham liberdade e ação. Daí para frente começa a sua grande missão, o trabalho apostólico do Padre Cícero Romão, que transformou o lugar na capital do sertão. A figura do Padre Cícero está presente em todos os lugares do Cariri. Luiz Carlos Prestes, responsável indiretamente pelo encontro de Lampião e Padre Cícero, era o comandante da coluna Prestes, movimento militar guerrilheiro, onde bate de frente com as tropas do presidente Arthur Bernardes. Lampião chegou então no dia 4 de março na cidade de Juazeiro do Norte, e por doença o deputado federal não pôde recebê-los, ficando para Padre Cícero recepcioná-los e cumprir combinado, devendo receber dinheiro, armas e a patente de capitão do batalhão patriótico para o cangaceiro. O padre tentava convencer o líder de abandonar o cangaço, garantindo assim
um salvo-conduto ao bando pelos sertões. Lampião e outros cangaceiros eram devotos de Padre Cícero, rezavam como os romeiros. Em sua estadia na Terra Sagrada, Juazeiro, era um momento de felicidade por ter conhecido o Padre Cícero. Tomar a bênção do Padim era como uma proteção a livrar das coisas ruins, mas que também significava a oportunidade de sair do banditismo e tornar-se um legalista.